Pessoal, só alguém comenta aí no chat se tá vendo a tela cheia ou liga o áudio, comenta aí também. Sim? Beleza. Ótimo. Pessoal, provavelmente vocês devem conhecer o nosso Instagram, é @veteclean, então marca a gente lá para todo mundo estar vendo, sabendo, entendendo essa aula. Esse é o primeiro passo para quem quiser fazer parte da nossa mentoria. A gente já tem alguns alunos que estão aqui na aula e fazem parte da mentoria. E eu, por muito tempo, talvez você deve ver palestras, aulas, as pessoas falando que a gente precisa ter um propósito na vida. E por muito tempo eu tentei fugir do meu grande propósito e eu realmente me achei nesse último ano. E aí eu me lembrei de uma professora na faculdade que falou para mim que achava que eu tinha uma grande chance de ter sucesso se eu ensinasse os outros. E é óbvio que eu sou um veterinário do campo, como a maioria de vocês, que está no dia a dia, no batidão, mas cada vez mais eu estou certo que o nosso grande propósito é esse aqui, ó, que está escrito aqui, ó, inspirar e preparar para o campo de batalha, que é diferente de ensinar para você fazer um raio-x, para fazer um ultrassom, ou somente para fazer um diagnóstico. O nosso grande objetivo é ensinar e preparar para o campo de batalha, que eu sei que é o grande diferencial, que é o que a maioria de vocês vive o dia a dia, ou quem é estudante ainda que vai viver, né? Eu vou pedir aí para o Felipe, para o Gil, ligar a câmera. Felipe ligou. Gil, isso, liga a câmera, mantenha a câmera ligada, é muito melhor. Rafaela, liga a câmera. Daiane, liga a câmera. Não tem, sem desculpas. E alguém que está de iPhone aí, ó, tenta entrar e sair, porque eu sei que o iPhone às vezes tranca a câmera. E o nosso objetivo aqui, ó, é passar o passo a passo de como abordar um caso. E, obviamente, nada melhor do que a gente discutir caso clínico para entender como é a melhor forma de a gente abordar o caso. E a base da nossa mentoria, quem está lá sabe muito bem, é baseada em discussão de casos clínicos, que cada vez mais eu tenho uma certeza que quando a gente está em grupo discutindo, o caso é melhor conduzido. Que, querendo ou não, hoje em dia todo mundo aí está com o celular na mão, tem um conhecimento aí, facilmente você vai saber sobre como chegar a um diagnóstico, sobre os principais tratamentos, mas uma discussão em grupo é o que a gente realmente faz entender e ver assim, ó, pontos de vista diferentes, talvez de casos que sozinho você teria uma linha somente, mas tendo outras opiniões, eu acho que facilita. Isso é a nossa grande missão, é tornar esse conhecimento aplicável aqui para o campo de batalha. Então, nada melhor do que a gente discutir casos. E para quem já está nessa turma de mentoria, eu vi que a Patrícia está aqui, quem mais está aqui? A Jaqueline está aqui, a Maria Eduarda, a Rafaela, que também fazem parte dessa turma de mentoria. Uma forma prática para a gente discutir casos, primeiro ponto é saber a raça, saber a idade, saber o histórico e também algo que eu vejo que é importante entender. Não adianta eu saber só que o cavalo é manga larga marchador, por exemplo, mas qual que é o uso desse cavalo? E talvez mais importante que o uso, eu saber qual que é o nível desse cavalo. E por que é importante saber o nível desse cavalo? Uma coisa é eu tratar um cavalo manga larga marchador que precisa competir daqui 20 dias para a Nacional do Manga Larga Marchador. Outra coisa é eu montar um plano de tratamento para um cavalo de cavalgada. E isso é chave. Por mais que talvez o diagnóstico seja o mesmo,
E aí sim, não vai importar se o cavalo é manga larga, marchador de sela ou que vai para nacional. Gente, é diferente você montar um plano de tratamento quando você tem a pressão de prova e quando você precisa simplesmente manter esse cavalo fazendo uma cavalgada uma vez por mês. Isso parece ter uma distância curta, mas é uma distância infinita. A gente entender isso. Infinita. E o histórico é claudicação repentina há mais ou menos um mês. E normalmente, aí, cavalos que têm claudicação repentina, provavelmente já passou por outros veterinários, talvez o ferrador já deu uma avaliada nos cascos, porque normalmente quando o cavalo começa a mancar de um dia para o outro, a gente precisa descartar aqueles clássicos de trauma, simplesmente teve um trauma e claudicou. Hematoma de sola, abscesso de casco, talvez uma infiltração, uma broca na linha branca, são passíveis de ter uma claudicação repentina no manga larga marchador. Por que eu estou falando manga larga marchador? Porque, por exemplo, se um cavalo de corrida aparece mancando muito de um dia para o outro, a minha reflexão vai ser diferente, né? Porque o top 1 da lista que talvez eu vou querer descartar é fratura, pelo histórico, pelo tipo de exercício que esse cavalo faz. Mas o histórico desse cavalo é que começou a mancar mais ou menos um mês, não melhorou após anti-inflamatórios, não tinha nada no casco, então quem está lá no grupo VIP do WhatsApp, com certeza já deve ter visto o caso. Se ficar travando o vídeo aqui, vai lá para o grupo, dá uma olhada que vocês vão observar muito melhor a claudicação desse cavalo aqui. E lembrando que aqui talvez eu estou pulando algumas etapas do exame, mas o exame tem um passo a passo. O que a gente fala é que a gente faz 7 passos para examinar um cavalo, começando pelo histórico, anamnese, entender quem é esse cliente, esse proprietário, esse treinador, entender quem é o cavalo, partindo para avaliação física, avaliação dinâmica e algo que eu sempre comento muito, quem me conhece já há algum tempo sabe que eu comento muito sobre diagnósticos diferenciais. E o que são diagnósticos diferenciais? É eu ter uma reflexão sobre o caso. Muitas vezes, antes de eu colocar a mão no cavalo, eu já estou refletindo. E o que eu estou refletindo em diagnósticos diferenciais? Eu faço uma lista de 4, 5, 6 lesões principais nesse cavalo e, no decorrer do exame, eu vou excluindo essas lesões ou, porventura, confirmando. Eu acho isso muito mais prático, eu ter uma reflexão de quais os possíveis diagnósticos do que eu esperar lá no final do exame, onde depois que eu fiz o raio-x, ultrassom, eu vou ter uma surpresa lá e ver o diagnóstico. Então, a condução que eu faço e ensino a fazer em todos os casos é trazer essa reflexão, é pensar quais possíveis diagnósticos e como que eu penso isso. Primeiro passo, bom, se eu tenho um cavalo manga larga marchador de 6 anos, começou a repentir, o histórico é de claudicação repentina, beleza, eu vou pensar em excluir lesões de casco e depois eu começo a partir para o quê? Quais são as principais lesões no cavalo manga larga marchador? Vamos lá, falar 5 principais: osteoartrite no boleto, lesões de ligamento suspensório, pode ser em ramo, na origem, na inserção, osteoartrite de jarrete, osteoartrite na intertársica distal. Qual outra mais importante? Talvez lesões de coluna e por aí vai. Então, eu reflito sobre quais são as principais lesões, baseado, obviamente, no entendimento. E aí é importante você, cada raça que você trabalha, você compreender isso e você estudar isso. Ou estudar, hoje eu me sinto muito tranquilo em abordar cavalos de corrida, quarto de milha, manga larga marchador, cavalos de salto, cavalos quarto de milha, porque eu circulo, eu converso, eu atendo essas raças. E conforme vocês
forem atendendo, vocês vão entendendo a casuística, a epidemiologia. Vou pedir para quem entrou agora aí, Cecília, Camila, liguem as câmeras. Essa é a nossa única dica. Liga a câmera para a gente ficar mais tranquilo aqui falando com vocês. Então, baseado nesse histórico, quem vê esse vídeo travando aí, corre lá para o celular, lá no grupo VIP, vocês vão ver melhor. Então, parte do exame dinâmico que a gente faz, depois vou mostrar algumas fotos do exame físico, é ver o cavalo andando ao passo, em linha reta, e depois fazendo esse movimento de 8, porque quando o cavalo faz a curva em cima de uma mão, em cima de outra, em cima do pé, em cima do outro, facilita visualizar a claudicação, muitas vezes, e também visualizar a amplitude da passada, porque a amplitude da passada a gente consegue ver fase cranial, fase caudal da passada. Quem ainda não sabe o que é isso, lá no nosso Instagram a gente tem vídeos falando disso. Quem já sabe, quem está nos princípios da ortopedia, a gente fala bastante sobre isso, corre lá na aula e reveja, mas basicamente eu avalio a amplitude, o quanto o cavalo estendeu a mão, a fase cranial da passada, e o quanto o cavalo está fazendo a fase caudal, que é a propulsão, o início da propulsão. E aqui, nesse vídeo, não sei se vocês estão vendo qual mão está claudicando. Esse é um vídeo que a gente já mandou lá no grupo, então acredito que está mais fácil de vocês visualizarem. Então esse é um cavalo manga larga marchador e ele é de marcha picada, o que para quem não tem intimidade com esse tipo de movimento, em especial ver o cavalo no movimento de marcha, é difícil de ver a claudicação. Vocês vão ver quando esse cavalo estiver rodando em círculos, que é mais difícil do que talvez ver ele ao passo. Então, se alguém quiser colocar aí qual mão esse cavalo está mancando, coloca aqui para eu ver se vocês estão afiados em entender qual membro está mancando. Alguém quer colocar no chat? Ou pode, abre o áudio aí e fala qual mão esse cavalo está mancando. Então, esse cavalo já estava praticamente um mês e alguns dias mancando, sem resposta a anti-inflamatórios. Patrícia, nossa aluna da mentoria, aluna nova, bem-vinda, Patrícia. Eu acho que é esquerda, Geraldo, membro torácico esquerdo, Felipe, membro torácico esquerdo, Leonardo, anterior esquerdo, exatamente, todos certos. Então, o clássico para a gente avaliar. Andresa, você que entrou agora aí, ó, abre a câmera. Essa é a única norma que a gente tem aqui que tem que ficar com a câmera aberta. Quando o cavalo claudica de membros anteriores, a gente sempre observa um movimento da cabeça. Jaqueline, talvez se você vê lá no grupo esse vídeo, se você não estiver vendo essa aula pelo celular, lá no grupo VIP a gente colocou esse vídeo, então dá uma olhada lá. Quando o cavalo coloca a mão esquerda no chão, ele eleva levemente a cabeça. Então, sempre eu tento traçar uma linha em cima da orelha do cavalo e vou observando. E, em especial, quando o cavalo gira em cima da mão esquerda, ele vai elevando essa mão esquerda. Marcela aqui travou também, mas acredito que não estou no grupo. Beleza. Depois eu mando lá. Que eu não sei se tem como mandar aqui o vídeo pelo chat. Ou se a Rafaela, a Maria Eduarda tiver aí, ó, manda nos nossos grupos dos princípios da ortopedia, manda esses vídeos que aí a turma vê por lá também. E aqui, vendo em linha reta, antes o cavalo estava fazendo movimento de 8, então tá mais sutil. Quem tem intimidade em ver claudicação vai notar a mão esquerda no chão, um leve movimento de cabeça, está sutil. Aqui, rodando em círculo, mão esquerda para o lado de fora, tem uma claudicação discreta. Mão esquerda para o lado de dentro, o cavalo já reluta mais em fazer o movimento. Tá? Pode notar que
Esse vídeo à esquerda, o cavalo está marchando mais fácil, e nesse vídeo à direita, quando a mão que manca está para o lado de dentro do círculo, ele reluta, ele não quer fazer o movimento. Então, isso acaba atrapalhando aí a interpretação do exame. Então, para eu tentar minimizar isso, quando isso começa a acontecer, que eu quero avaliar bem o cavalo, eu peço para montar o cavalo. Então, aqui a gente vê o cavalo montado. Eu acredito que quem está conseguindo ver o vídeo aí, está mais fácil de identificar a claudicação agora com o cavalo montado, em especial aqui eu vendo em linha reta, mão esquerda no chão, ele eleva a cabeça. E beleza, é uma claudicação que não é uma claudicação severa, é uma claudicação moderada, e é importante, nesses casos aí, pedir para montar, porque é uma percepção de quem está montando também, em especial se eu vou fazer algum bloqueio anestésico. Por quê? O bloqueio anestésico, a gente precisa ter um padrão de claudicação que é evidente, né? E como o cavalo estava difícil de manejar aqui, vendo ele rodando em círculo, e a claudicação não era tão visível na linha reta, e ele não queria marchar muito bem puxado no cabresto, então o vídeo aqui com o tratador, com o peão montando em linha reta, é um padrão melhor para quando eu for fazer bloqueio anestésico nesse cavalo, tá? Que é uma das etapas do exame de claudicação. A gente pode fazer ou não fazer, mas independente da etapa, em especial quando a gente vai montar um plano de tratamento, que é o que eu vou comentar nesse caso aqui, eu acho importante a gente compreender o padrão de bloqueio que o cavalo tem. Seja um bloqueio perineural, seja um bloqueio articular. Por quê? Isso vai me dar pistas do que pode ser utilizado no tratamento, que é o caso em especial aqui desse cavalo pampa. Vocês estão conseguindo identificar a claudicação mais fácil aqui, vendo esse vídeo, com o cavalo sendo montado? Coloca aí no chat para eu saber. E se por acaso vocês não estão conseguindo ver o vídeo, quem não tem Rafaela ou Maria Eduarda, coloca o link do grupo VIP aqui no chat e depois reposta lá no chat esses vídeos, porque aí quem quiser entra lá e vê. Gerardo falou sim, muito mais evidente, né? E porque talvez você fosse, muitos de nós que já têm experiência, já viu o cavalo mancando ao passo, já viu o cavalo mancando em círculo. Porém, eu fiz questão e eu faço questão muitas vezes de, se eu for fazer um bloqueio anestésico no cavalo, eu gosto de ver ele fazendo um movimento onde esteja muito evidente a claudicação. Por quê? Porque fica fácil para eu interpretar se o bloqueio foi positivo ou foi negativo. E por que isso? Tem um estudo científico que fizeram esses tempos, eu não lembro exatamente, mas é um estudo recente, onde pegaram 2 grupos de veterinários para avaliar vídeos de bloqueios, tá? Então, o grupo 1 foram os veterinários que examinaram os cavalos e fizeram os bloqueios. O grupo 2 foram veterinários que somente interpretaram os vídeos, sem saber se os cavalos estavam bloqueados ou não. Simplesmente eles interpretaram os vídeos e falaram, bom, tá mancando, não tá. E veja que interessante é que quem fez os bloqueios perineurais, eles tiveram uma correlação de que eu fiz o bloqueio, eu vejo que esse cavalo parou de mancar. E quem não fez o bloqueio, o veterinário que não sabia que o cavalo tinha sido bloqueado, seguia vendo o cavalo mancando. Falou, não, esse cavalo está mancando ainda. Então, a percepção nossa, isso está comprovado que o nosso cérebro tem uma tendência a, quando a gente faz um procedimento,
a dizer que esse cavalo melhorou. Então, por isso que eu faço questão no bloqueio é de ver o cavalo num movimento onde realmente ele está mancando. Diogo, você entrou agora, a gente tem uma regra que para ficar tem que ligar o vídeo, tem que ligar a câmera, eu tenho que ver a carinha de vocês, para eu não me sentir sozinho aqui dando aula. Giovana, que também entrou, liga a câmera. Alguém que está de iPhone aí, ó, liga a câmera, por favor, não fique escondido aí. Ó. Se você fica escondido, imagina para você falar para o proprietário que o cavalo está mancando e que vai gastar 10 mil reais o tratamento. Você tem que mostrar a tua cara aí, ó. Se não está conseguindo ligar a câmera, liga, sai e entra novamente. E aqui, após flexão distal da mão esquerda, então, seguiu montado. Então, o cavalo saía mais relutante ainda. Não está um vídeo perfeito, porque é vídeo da vida real, não tem produção artística aqui, ó. É eu examinando e filmando ao mesmo tempo, mas o cavalo realmente, ele tinha uma reação quando flexionava distal, e a flexão distal é quando a gente flexiona boleto e casco. É difícil a gente conseguir dividir uma flexão só do boleto, uma flexão só do casco, mas era evidente que o cavalo se sentia muito mais desconfortável após essa flexão. E na avaliação física, o que a gente observava, é óbvio aqui, eu raspei, ficou muito mais fácil de observar, comparando mão direita, que não manca, mão esquerda, que manca, a gente tinha o quê? Aumento de volume no recesso dorsal da interfalangiana distal e também um aumento de volume aqui no aspecto medial, junto à origem do ligamento colateral da interfalangiana distal. Então, comparando aqui recesso dorsal da mão esquerda e da mão direita, aqui a gente vê mão direita sem nenhuma distensão, mão esquerda com uma leve distensão do recesso dorsal da interfalangiana distal. E por que isso é importante? Porque já é um ponto aí, ó, que a gente vai se ligar. Bom, se eu tenho recesso aumentado, se eu tenho a área de origem do ligamento aumentado, eu vou precisar investigar isso. Ah, eu vou bater um martelo que a lesão é aí? Não, mas é um forte indício que eu coloco lá nos meus diagnósticos diferenciais, que durante a minha abordagem clínica e depois de imagem, eu vou precisar confirmar ou descartar isso. Então, isso é importante. A avaliação física, quem viu lá nossas aulas já, quem está nos princípios da ortopedia, tem lá a primeira aula, a gente fica 3 horas falando os 7 passos para examinar um cavalo. E um dos passos mais importantes, que é segundo passo, é o exame físico, né? E aqui é um vídeo com o cavalo após o bloqueio. 10 minutos. Então, após o bloqueio, vocês acham que melhorou alguma coisa? O que vocês acham? Aqui, vídeo à esquerda antes do bloqueio, vídeo à direita após o bloqueio. Teve melhora? Não teve? Pode comentar aí, sem medo de ser feliz. Vídeo à esquerda antes do bloqueio. Vou começar aqui, ó, antes do bloqueio. Vídeo à direita depois do bloqueio. Teve melhora? Coloca aí no chat. Quem entrou agora, Bárbara, Guilherme, vão ligando as câmeras aí para eu ver a carinha de vocês. Geraldo falou que sim, Daiane sim, Andrei sim. E vamos lá. Bom, não é o objetivo aqui, Jaqueline está travando bastante, não consigo visualizar. Como faço, gente? Espera aí, Jaqueline. Deixa eu ver aqui.
Jaque, eu vou te mandar o link aqui, ó. Espera aí que eu vou mandar para você esses vídeos. 1 minuto. 1 minuto que eu vou encaminhar para o teu telefone. E não sei se vocês escutaram eu comentando aí, esse cavalo, eu fiz o bloqueio articular. Já que eu encaminhei aí para o teu celular, dá uma olhada aí. Patrícia, também não vejo direito, deixa eu encaminhar aqui. Patrícia, encaminhei para você também. Tá chegando pronto para dar uma olhada? A mãe falou que é para... Não. Aqui, ó. Isso aqui é bom. Espera aí, deixa eu só desligar. Alguém está com a câmera ligada, com o áudio ligado ainda. 43. Bárbara, manda para mim também. Bárbara, me dá um oi no meu WhatsApp que eu te mando agora. Vou mandar o número aqui. Jaqueline, você partiu para esse bloqueio por causa do exame físico, aumento de volume? É uma dos motivos, tá? Mas vamos lá. Como funciona a forma que muitas vezes eu examino? E não é todos os casos, tá? Não é todos os casos. Mas como funciona? Eu tinha no exame físico aumento de volume, tinha flexão positiva, tinha aumento de volume no recesso, tinha aumento de volume no ligamento. Então, o que eu faço antes do bloqueio é exames de imagem. Então, eu fiz raio-x, eu fiz ultrassom, e aí agora vocês vão entender por que eu fui direto para o bloqueio articular. Cecília, eu fiz o bloqueio da interfalangiana distal. Eu fiz o bloqueio da interfalangiana distal. E eu já vou mostrar aqui por que eu fiz isso, porque por causa do exame físico e do exame de imagem. Lucas, eu já respondo para você isso que você perguntou. Então, vamos lá. Caso cavalo, claudicação repentina, não responsível a anti-inflamatórios, aumento de volume na origem do ligamento colateral medial da mão esquerda, aumento de volume do recesso dorsal da interfalangiana distal da mão esquerda, flexão positiva, e aí vamos partir para o raio-x. Então, aqui está a posição lateromedial desse cavalo aqui. Está com o primeiro ponto que a gente vê no raio-x, é a posição do estojo córneo em relação à terceira falange. Está bem posicionado. É um cavalo que já estava alguns dias sem do casqueamento, então o ângulo palmar não está perfeito, mas o eixo podofalângico está, então ok. Eu vejo esse leve aumento de volume aqui, porém, isso é alteração ou não é? Pode ser, mas tem um certo erro nessa posição radiográfica que está com sobreposição. Então, eu vejo perfeitamente aqui o osso navicular, mas aqui a segunda falange, terceira falange está com uma leve sobreposição. Então, quando eu fico com raio-x lateromedial aqui do casco com sobreposição, a segunda falange, eu vou conseguir ver essas eminências aqui da segunda falange. Então, cuidar para não confundir isso com formação de osteófitos. Mas, nesse caso aqui, ó, realmente tinha alteração. Guilherme, liga o teu vídeo aí, por favor. Tá todo mundo com o vídeo ligado, então liga aí que eu quero ver a carinha de vocês aqui de espantado. E nessas imagens aqui, ó, comparando a oblíqua lateral, oblíqua medial, aqui na marcação aqui E de esquerdo, isso aqui é pálmaro lateral, aqui ó, é dorso medial e aqui é a oblíqua medial, então dorso lateral, pálmaro medial. E aí o que nós vemos aqui, ó, comparem aspecto dorso medial,
aspecto dorso-lateral. O que a gente tem aí de alteração importante, que está facilmente visível. Vocês estão conseguindo visualizar isso aqui? É uma formação aí de... Felipe perguntou, o navicular tem remodelação? Deixa eu voltar aqui para a imagem. Não, o navicular, assim, avaliando radiograficamente, a gente vê superfície cortical, que é mais radiopaca, que é o normal, mais um tom mais branco, superfície esponjosa, mais radiolucente. Então, não vejo nenhum ponto de remodelação nesse osso navicular, tá? Então, ele está normal. A gente precisa ver as outras imagens, né? Vendo aqui as bordas lateral e medial aqui também, nenhuma remodelação importante. Mas o que eu vejo, assim, de relevante nessa imagem, que condiz com o exame físico até agora. O que a gente tem? Qual área é essa aqui, ó? Que iminência é essa aqui, ó? De origem de ligamento colateral. Então, aqui, ó, ligamento colateral lateral, e aqui, ligamento colateral medial, e a gente vê que tem essa área de remodelação. E se vocês derem um print, tiram uma foto dessa imagem aqui, ó, depois vocês vão ver como a radiodensidade dessa remodelação aqui, ó, está diferente do restante da radiodensidade do tecido ósseo da primeira, da segunda, da terceira falange. A gente vê que tem uma área mais radiolucente. Se tem uma área mais radiolucente aqui, é um processo que ainda está ativo, que não é um processo de uma entesite, um osteófito que já está há muito tempo aí. Isso aqui tem um aspecto de ser algo recente, tá? Então, juntou isso aí, e aí o que eu fiz ultrassom, isso tudo antes de fazer o bloqueio. E aqui eu tenho à esquerda da imagem, ligamento colateral medial na sua origem, e à direita, ligamento colateral lateral. Eu vou só aqui eu colocar uma medida aqui de tamanho. E aqui, ó, comparem, olha esse tamanho aqui, ó. O risco está ruim, mas vocês conseguiram certamente ver que o medial tá muito maior do que o lateral. Logo, juntamos exame físico, raio-x, ultrassom, qual é o nosso diagnóstico até agora? Vamos aqui, deixa eu marcar aqui melhor aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, a origem aqui do ligamento colateral lateral e a origem do ligamento colateral medial. Então, com toda certeza, está 25% maior o ligamento colateral medial em relação ao lateral. Isso é extremamente importante. A gente vê também diferenças aqui, ó, eu ia falar radiodensidade, mas em ultrassom é ecogenicidade. Então, a gente tem áreas com menor ecogenicidade, mais hipointensas, ou seja, mais escuras em relação ao ligamento colateral lateral. Então, vejo, tudo isso a gente foi juntando peças, e por isso que esse foi um dos motivos que eu optei, ao invés de fazer um bloqueio perineural, fazer um bloqueio articular. Ah, isso é regra? Não, não é regra, foi a abordagem que eu resolvi fazer para esse caso. Então, os vídeos, depois que eu fiz essas imagens aqui, vi que tinha alteração, resolvi fazer esse bloqueio. E aqui, vídeo à direita, está com a mão esquerda bloqueada, vídeo à esquerda, antes do bloqueio. E por que eu queria fazer isso? A gente sabe muito bem que essa região aqui, ó, da origem do ligamento colateral, essa região aqui, ó, é a porção intraarticular do ligamento colateral, ok? A região de inserção do ligamento, aqui na terceira falange, é extraarticular. E o que eu queria saber na resposta ao bloqueio? Por quê? Se eu tinha achado no exame físico, achado no exame de imagem, o bloqueio perineural, beleza, poderia ser, talvez, dar alguma informação,
mas eu queria ter uma informação do quesito articular, o quanto o bloqueio iria ajudar em reduzir essa dor, já que o ligamento é intraarticular. Então, eu optei por fazer o bloqueio direto na articulação, e assim que eu fiz o bloqueio, o cavalo já foi montado, avaliei com 5 minutos, com 10 minutos, já nos primeiros minutos ele parou de mancar. Então, isso quis dizer que essa desmopatia na origem do ligamento colateral já estava causando aí um processo de osteoartrite da interfalangiana distal. E por que isso? Porque o ligamento colateral medial com lesão é intraarticular. A sequência disso, se eu tenho mediadores inflamatórios aqui, que foram trazidos para fazer o processo cicatricial desse ligamento, consequentemente, eu vou ter uma sinovite na interfalangiana distal e isso pode progredir para uma osteoartrite. E eu fiz o bloqueio exatamente para entender se eu iria tratar somente aqui o ligamento ou se eu iria tratar também essa articulação. Então, eu vi como o bloqueio foi muito positivo, é que eu, além de tratar essa lesão no ligamento, eu preciso tratar essa articulação. Está compreendido até aqui? Comenta aí sim, não. Aí eu vou responder já a pergunta do Lucas. Ele perguntou: você decide fazer o bloqueio articular quando não é responsível ao perineural e tem efusão? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Nesse caso específico foi porque todo o exame físico e de imagem, e por eu ter já o diagnóstico diferencial em mente, né? Por isso que eu parti para o bloqueio articular, né? A grande diferença entre o bloqueio articular e perineural, né? O bloqueio perineural, ele é muito mais eficaz, eficiente, mas ele bloqueia uma área muito grande, né? Quando eu faço bloqueio digital palmar, por exemplo, que são os ramos que ficam aqui, bem distais do digital palmar, eu vou estar bloqueando com toda certeza dessa região aqui para baixo. Então, ele não é um bloqueio específico. Já quando eu bloqueio diretamente a articulação, eu vou ter certeza que o anestésico vai ficar na articulação. Aqui tem algumas características que eu não vou entrar no mérito. Quem já viu nossas aulas de bloqueio, a gente comenta bastante isso. Mas, por exemplo, se eu faço um bloqueio perineural aqui do nervo, no aspecto abaxial aqui do sesamoide, eu vou estar bloqueando do boleto para baixo, né? Então, eu vou ficar perdido, em alguns casos, talvez, para entender se é boleto, se é quartela, se é casco. O problema, diferente que se eu for fazer direto o bloqueio na articulação do boleto, eu tenho certeza absoluta que não estou bloqueando o casco, estou bloqueando somente o boleto, né? Então, a gente precisa colocar na mesa sempre prós e contra dos bloqueios articulares, mas uma grande dica é que a maioria de nós, a gente tem aquele grande medo de artrite séptica e tudo mais, então talvez a gente não utilize tanto os bloqueios articulares. Mas uma grande dica que eu dou para vocês é, com senso crítico, a gente precisa saber utilizar esses bloqueios articulares. Em especial para o casco, tá? Porque é muito importante. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas colocar aí no radar de vocês, estudar bloqueios articulares e quais casos a gente precisa utilizar, tá? Então, o tratamento inicial que eu fiz nesse cavalo aqui, bom, ele tinha uma lesão de ligamento colateral, então o que eu precisava fazer era tratar isso e, na sequência, tratar também a própria articulação. Então, aí fazendo uma infiltração guiada de PRP, aí para colocar intralesional esse PRP. Então, é um procedimento simples. Aqui a gente vê um foco de lesão bem grande e foi exatamente dentro desse foco maior de lesão que eu injetei o PRP, né? Bom,
Esse é a parte 1 do tratamento. A parte 2, associar uma ferradura assimétrica, sabendo que é um cavalo que precisa ser manejado uma reabilitação dinâmica em piso macio. Então, outro ponto de senso crítico, você não pode colocar uma ferradura assimétrica em um cavalo que vai ficar num terreno duro, a ferradura não vai ter o efeito esperado. Então, esse é o aspecto medial do membro, o lado da lesão. Então, uma ferradura assimétrica, cavalo reabilitando em terreno macio. Segunda etapa é shockwave, nessa região aqui do ligamento e tratamento da articulação, né? Mas a gente precisa entender, né? O que eu falei lá no início? O cavalo é um cavalo de cavalgada, não é um cavalo de competição, de prova, né? Então, o que seria o plano perfeito para um caso como esse? E quem está na mentoria está acostumado, quando a gente discute tratamento, eu coloco e faço questão de colocar padrão diamante, padrão ouro, prata, bronze e latão, né? O que seria o padrão diamante de tratamento para um caso como esse, né? Bom, fiz PRP, articulação eu sei que tem sinovite, possibilidade altíssima de desenvolver osteoartrite, porque se o ligamento colateral está lesionado, a articulação vai ficar instável, né? Então, posso sugerir fazer IRAP nessa articulação, que é uma das terapias regenerativas, shockwave nesse ligamento lesionado, ferradura assimétrica, fisioterapia semanal e por aí vai. Mas aí depende do bolso e da expectativa do proprietário, né? Então, qual que foi o plano realista? Isso que a gente precisa entender. O plano precisa ser, obviamente, para ter uma condução para o cavalo ficar bem, mas também tem que caber no bolso e na expectativa do proprietário. Cecília, se eu fiz o tratamento com PRP no mesmo dia do bloqueio interarticular, não. Foram em dias separados. Se eu fiz o bloqueio articular, aí eu evito fazer qualquer terapia articular ou regenerativa. Eu vou esperar aí alguns dias, né? Então, isso foi feito em outro momento, tá? Então, não foi feito no mesmo dia. Então, o plano de tratamento, isso que eu vejo assim, ó, que é o que a gente sempre pensa, pô, a técnica acima de tudo. Não, é a realidade do proprietário, a tua realidade acima de tudo. Essa que é a grande verdade, né? Seria perfeito eu fazer toda a condução desse caso com tudo que tem direito, mas a realidade não é isso. Então, eu fiz aquilo que estava dentro da possibilidade, dentro da expectativa do proprietário e até mesmo pelo tempo esperado de retorno ao cavalo, tá? Uma coisa é eu tratar uma lesão como essa em um cavalo que precisa competir daqui 3 meses, e outra coisa é eu fazer esse tipo de tratamento em um cavalo como esse, onde tranquilamente o proprietário tem 6, 8, 1 ano, ele não tem pressa nenhuma para o tratamento. Então, isso é chave. Faz o PRP sem bloquear o membro, o que faz para ele não sentir agulhada? Boa pergunta, Patrícia. Vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó, que eu entrei, o cavalo aí vai reagir agora aqui, ó, reagiu. E por que isso aconteceu? Porque eu fiz um bloqueio abaxial e provavelmente passou o tempo do anestésico. Provavelmente eu fiquei entre preparar o PRP, fazer antisepsia, blá, 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 bota luva, bota cachimbo, seda, e eu me esqueci e passou o tempo. Então, provavelmente isso que aconteceu. Eu devo ter feito bloqueio com lidocaína, né? Então, idealmente, o que eu devia ter feito é testado o bloqueio antes, né? Mas coisas da vida real, né? Fui lá, coloquei, era um cavalo tranquilo, então não me preocupei com isso, né? Mas se é um cavalo difícil de conter, você precisa testar o bloqueio antes, porque senão ia dar
ia ser ruim de fazer isso que eu fiz agora aqui, ó, que eu tranquilamente, ultrassom na minha frente, pego com a minha mão mesmo e coloco o pé do cavalo, né? Então, fazer um bloqueio bem feito e testar é essencial. Então, quanto tempo de repouso? Beleza, fiz o PRP, 7 dias de repouso. Nesse meio tempo, coloca a ferradura, porque ele tinha tirado a ferradura, eu acho, antes, para até fazer o... Não lembro por quê, mas ele estava sem ferradura, depois foi colocado novamente. Protocolo de recuperação até voltar a trabalhar normalmente. Então, vamos lá. Um cavalo que está sendo solto numa pista de areia, um terreno plano de areia, um redondel grande, gigantesco de areia. Reavaliação mensal. Tá? É um cavalo que, por questão de custo mesmo, não deu para fazer shockwave, fisioterapia, nada disso. Então, é um cavalo que reabilitação dinâmica e reavaliação clínica e ultrassonográfica e de imagem mensal, para eu entender. Pegando o padrão dessa lesão, onde tem um aumento de volume grande, onde eu já tenho bastante remodelação aqui na origem do ligamento, com toda certeza é um cavalo que vai uns 3 a 4 meses para eu liberar algum outro tipo de exercício. É muito provável, né, que eu devo reavaliar. Eu reavaliei ele agora, essa semana agora que passou. Então, eu devo reavaliar ele só final de fevereiro, início de março. E aí eu vou ver e provavelmente ele vai seguir sendo só solto ou caminhar puxado, algo assim. Então, normalmente, a reabilitação eu vou, mês a mês, eu vou liberando algo a mais, tá? Mas o que é importante deixar frisado é reabilitação dinâmica. O cavalo tem que estar fazendo movimentação. Se é um cavalo que não tem possibilidade de ser solto num terreno onde ele fique caminhando, tem que caminhar puxado. Tá? Então, como é um lugar que eu sei que o cavalo fica caminhando, vai ficar vendo outros cavalos andando de um lado para o outro, então não tem problema. O que foi feito para tratar a articulação? Eis o problema, né? Bom, vamos lá. Um ponto importante de ser dito, tá? Eu coloquei aqui, PRP aqui, coloquei um volume de, sei lá, deve ter ido no total uns 3 ml, provavelmente, né? Esse ligamento aqui, ó, a origem é intraarticular, então eu sei que, consequentemente, o PRP também foi para dentro da articulação, tá? Qual que era a minha sugestão perfeita? Era fazer terapia regenerativa. O proprietário não quis por custo, tá? Então, o que vai ser provavelmente feito daqui a um mês nesse cavalo é ácido hialurônico interarticular, tá? Sem corticoide, porque, obviamente, se eu colocar corticoide aqui numa lesão ativa de tecido mole e já com remodelação, aí essa articulação vai para o espaço rápido, tá? Então, provavelmente, vou fazer ácido hialurônico na próxima reavaliação dele. Então, plano de tratamento, pessoal, não é somente questão técnica, é realidade tua, do proprietário e o quanto está disposto a investir de acordo com a expectativa que tem desse cavalo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta desse caso aqui? Ó? Quiser, liga o áudio, pergunta aí. E a gente está à disposição de vocês. É um caso que ele foi relativamente fácil de diagnóstico, que estava claro no exame físico e nas imagens, e a grande questão é realmente isso que é chave e que eu vejo que cada vez mais a gente precisa estar pronto para isso, sabe? É que os diagnósticos, em especial, e pô, você que talvez trabalha só com cavalo quarto de milha de tambor, você tem uma rotina só nisso, é muito provável que de cada 10 cavalos que você fizer um exame de claudicação, os cavalos tenham lesões semelhantes, 70% são lesões de síndrome podotroclear, de desmites, de osteoartrites, e o grande diferencial que vai ser você, na condução desse caso, vai ser a tua relação com o proprietário, com o treinador, a tua relação com a equipe.
é você dar opções de plano de tratamento. Então, não adianta talvez você querer inventar um mundo todo quando o proprietário não tem expectativa de gastar. Patrícia, se fosse séptico, o que fazer? Tá. Bom, normalmente, uma artrite séptica, assim, é muito incomum eu ter uma ruptura de ligamento colateral e causar uma artrite séptica, né? Normalmente, as artrites sépticas são causadas por feridas sinoviais, e aí, se deu ao acaso dessa ferida romper o ligamento, pode ser. E outro ponto é uma artrite séptica por infiltração articular, por infecção articular. Tá? Bom, abordagem clínica e tratamento seria completamente diferente, né? Normalmente, o padrão clínico de cavalos que têm artrite séptica é o quê? Dor severa, claudicação severa, qualquer processo séptico, né? Pensa um abscesso de casco. Você olha para um cavalo com abscesso de casco, você acha que ele tem fratura, ele não coloca a mão no chão. E a artrite séptica, na maioria das situações, é isso. É um processo, uma clínica muito severa. Qual que seria a abordagem? Bom, para mim, meu ponto de vista, realidade é hospitalar. Tá? Então, é hospitalar. Eu vi que a Bruna, que trabalha na Horse Center, está aqui. Para mim, é bom, manda para a Bruna, sabe? Porque é lavagem articular, é antibiótico, é intensivismo em cima de um cavalo com artrite séptica. Então, bom, não tem hospital próximo, você vai precisar tratar esse cavalo, no mínimo, a cada 2 dias, você vai ter que fazer lavagem articular, perfusão regional, tá em cima desse cavalo. Então, a conduta é completamente diferente, né? Então, como aqui a gente tem realidade de ter hospital próximo aqui em Juiz de Fora, tem 3 ou 4 hospitais próximos, assim, no meu ponto de vista, na minha realidade, é tratamento hospitalar. Bom, não quer gastar, aí eu dou para eu estar indo na propriedade cada 2 dias, o honorário é tanto, então ele tem que estar disposto a investir, né? Mas, Patrícia, você que é numa região distante, que não tem hospital, é plano de tratamento completamente diferente. É tratamento, pensa tratamento hospitalar. Vai ter que fazer intensivismo nesse cavalo, lavar articulação, tudo mais. Nós, na mentoria, a gente tem uma aula só sobre ferida sinovial, artrite séptica, tá muito boa. É uma aula que o Guilherme, da Clínica Guadalupe, deu para a gente, e o Guilherme pega muito cavalo com artrite séptica por ferida, por infecção pós-infiltração. Então, você vai ver como é a conduta de intensivismo, não tem saída. Mais alguma pergunta aqui? Felipe, já respondi. Bom, vou passar para o próximo caso, que é um caso interessante, que é quando vocês vê o vídeo, é o tipo de caso que não pode nunca mais esquecer, porque é diagnóstico clínico, não precisaria de imagem para o diagnóstico, só para refinar o diagnóstico. Tá entendido esse caso, pessoal? Patrícia, você está com sono? Tá bocejando aí, hein? Então, esse é um caso que eu até postei esses dias. Ele é aquele tipo de diagnóstico biomecânico, de só avaliar esse tipo de caso. A gente já bate o martelo no que aconteceu. Eu não sei a gravidade, a extensão, mas eu já sei o que aconteceu, né? Se a gente vê aqui, pé direito, o que acontece? Ó, flexiona o jarrete. O pé esquerdo, ele não flexiona, ele mantém o jarrete em extensão. E aí a gente lembra lá do aparato recíproco do membro todo, em especial para ter a flexão da articulação do jarrete, a gente precisa da ação principalmente do músculo terceiro fibular ou perôneos térteos. Então, quando a gente vê um cavalo com essa clínica, aonde mantém o membro estendido e que parece aqui, ó, que murcha essa parte de trás aqui, ó, qual musculatura a gente tem aqui, ó? Tem vários, obviamente, mas um dos importantes aqui é o gastrocnêmio.
E quando eu fiz a pergunta, que muitos perguntam, pô, esse cavalo rompeu o gastrocnêmio. Não, ele rompeu o terceiro fibular, tá? Que o terceiro fibular é antagônico ao que o gastrocnêmio faz. Se fosse ruptura ou lesão severa do gastrocnêmio, o que ia acontecer? Esse cavalo ele ia estar com o jarrete para baixo. Ele não ia conseguir sustentar o jarrete. Ele ia ficar com o jarrete todo para baixo. Por quê? O gastrocnêmio ele se insere aqui, ó, na calota do calcâneo e mantém a articulação do jarrete estável, tá? Então, o que aconteceu aqui é que o gastrocnêmio está aqui bonitinho, mas o seu antagônico, que é o terceiro fibular, ele rompeu, tá? E aí sim, bom, só de ver esse vídeo aqui pelo WhatsApp, eu já falo na hora, eu não preciso... Bom, esse cavalo aqui rompeu o terceiro fibular, mas aí o que eu vou precisar, obviamente, é fazer o diagnóstico da extensão da lesão. Saber o diagnóstico também, por quê? Qual é o histórico comum desse tipo de caso aqui, ó? Aqui a gente tem musculatura toda do quádriceps femoral e a origem do terceiro fibular, ele fica bem próximo aqui da fossa subextensória. Então, aqui, esse é um desenho de um livro do professor Denois. Esse livro eu recomendo muito, esse livro, que é um livro só de biomecânica para cavalos em treinamento. Então, é um livro fácil de compreender. Então, aqui, ó, a gente tem aqui em verde o Peroneus tertius, ou o terceiro fibular, e é ele um dos principais responsáveis por fazer a flexão. Então, ele se origina aqui no aspecto lateral, proximal aqui, e o que é muito comum de acontecer em casos de lesões semelhantes a essas aqui, ó, é trauma. E o que acontece? Cavalos que estão soltos em piquetes com outros cavalos, é coice. E uma das áreas mais comuns de coice é aqui, ó. Então, por isso que o diagnóstico está feito, o cavalo tem uma lesão no terceiro fibular. Qual o próximo passo? É eu entender se tem ou não fratura por avulsão nessa região aqui, ó. Porque se tiver uma fratura por avulsão aqui, ó, o prognóstico é muito pior. Então, eu preciso definir, e aí eu vou definir isso com raio-x, com ultrassom, para entender se a origem aqui do terceiro fibular rompeu ou se tem uma fratura por avulsão junto aqui, né? Então, aqui eu estou com o ultrassom exatamente aqui, assim, ó, nessa área aqui, ó, no sulco subextensório. Eu estou com a probe aqui transversal. Estou aqui comparando LH left hind de pé esquerdo e aqui é o pé direito. Então, eu estou vendo a margem óssea de origem aqui, pé esquerdo, pé direito, e a margem óssea está normal. Inclusive, o tamanho deles não está tão diferente, mas a ecogenicidade, aí sim, eu vejo áreas anecoicas aqui, áreas onde tem líquido, onde tem ruptura. Por quê? O Peroneus tertius, o terceiro fibular, ele se caracteriza por ter esse sinal bem hiperecóico, bem branco. Então, quando tem ruptura, vou ter áreas anecoicas, mas não tinha avulsão. Então, esse caso não tinha avulsão, o que é um ponto positivo para o prognóstico desse cavalo, porque a tendência, como ele é um músculo, a tendência é ele ter um padrão de cicatrização muito mais fácil, porque não teve avulsão. E aí, o que acontece? Se eu pegar nessa imagem anatômica aqui, também, de novo, essa não é uma aula que eu quero discutir anatomia ultrassonográfica. Lá na mentoria, a gente tem aula só sobre anatomia ultrassonográfica. Então, se a origem do Peroneus tertius é aqui, ó, eu vou pegando a probe e vou até as suas inserções, porque depois ele se divide aqui no jarrete medial e lateral, e vai se inserir próximo aqui aos metatarsianos, né? Então, eu fui acompanhando, e essa imagem que vocês vão ver agora na tela, eu estou com a probe bem aqui dorsal, aqui no jarrete.
Então, comparando pé direito e pé esquerdo. Então, o que foi interessante desse cavalo aqui, ó, é que ele não fez uma ruptura grande aqui na origem. A principal ponto de ruptura que esse cavalo tinha era próximo à inserção. Então, acredito que ele tomou alguns ou vários coices nessa região aqui, ó, o que foi e rompeu, e que o histórico realmente desse cavalo foi trauma também, como a grande maioria que lesiona. Então, ele foi uma ruptura muito mais próximo à inserção do que à origem. Então, aqui, pé direito, normal, pé direito, aqui, olha, compare aqui, ó, essa região aqui, ó, do terceiro fibular, como está muito maior em relação ao pé direito. Então, teve... e como a gente tem nessa área aqui, ó, musculatura e parte de fibras tendíneas do ligamento. Quando rompe músculo, obviamente, o que a gente tem quando tem uma ruptura de músculo? Muito edema, porque tem muito mais vaso no tecido muscular do que no tecido tendíneo. Então, teve uma ruptura grande. Então, isso é importante porque é um cavalo que vai ter uma recuperação lenta e demorada, porque foi uma ruptura grande, mas um grande ponto positivo é que não teve avulsão óssea. Então, isso é um ponto positivo. E aí, plano de tratamento. E aí, de novo, que eu trago, bom, o que fazer com um plano de tratamento para um cavalo com ruptura de terceiro fibular? E aí, de novo, é pensar na realidade do proprietário, na expectativa do proprietário, na condição até mesmo de você conseguir fazer o tratamento por questão de distância da propriedade. Então, de novo, esse era um animal, uma égua jovem, então, uma égua jovem que não competiu ainda, então a expectativa já é mais baixa em relação ao animal que competiu. Então, o tratamento, isso serve para qualquer caso de ruptura de perôneos térteos, tá? Bom, tem uma ruptura muscular, tem tecido, tem edema, tem inflamação, a gente precisa controlar o processo inflamatório. Então, controlar o processo inflamatório, anti-inflamatórios, fisioterapia, é a primeira linha de tratamento. Segundo, isso talvez tenha algumas linhas de tratamento que talvez vão falar que isso é coisa do passado, que não se usa mais, mas, infelizmente, eu acabo fazendo por não saber outra coisa mais efetiva. Por quê? Se a gente tem uma ruptura grande, esse é um dos poucos casos onde o início da reabilitação não vai ser dinâmica. Não vai ser com o cavalo andando, vai ser com o cavalo parado. Por quê? Quanto mais esse cavalo andar, mais vai romper essa musculatura. Então, os primeiros 60 dias, eu vou deixar esse cavalo quietinho na cocheira. E sabe o que é pior de tudo? E que talvez aí quem é a turma que trabalha com fisioterapia, talvez pode dar opinião aqui, e até para eu aprender, porque isso aqui... Estão vendo isso aqui, ó? O cavalo aqui, ó, pendurado aqui, ó. Por que ele está assim, ó? Por que esse cavalo, essa égua está pendurada aqui, ó? Alguém sabe dizer? Coloca aí no chat. Por que a gente está tratando essa égua pendurada aqui no cabresto? Mateus, não pode deitar. Exatamente isso. Né? Porque o grande X da questão é que, se essa égua deitar, no momento que for levantar, vai com toda certeza utilizar toda a propulsão que é característica do membro posterior para levantar e vai romper de novo. Então, a gente está com uma musculatura muito frágil, lesionada, e que precisamos que isso se fortaleça. Então, sim, parte inicial do tratamento é isso aqui, ó, cavalo pendurado. E aí que entra 300 pontos negativos, que eu sei que terão, mas eu não descobri forma melhor de tratar ainda, na fase inicial. Aí, o que a gente tem de tratamento para acelerar isso,
para que cicatrize mais rápido, para que eu evite aí de deixar, porque o que é recomendado, 60 a 90 dias, 3 meses a fio, o cavalo pendurado aqui, ó. E aí botando o tratador para pendurar o cavalo aí para comer, pendurar o cavalo para tomar água, ou colocar um sistema com água e coxo juntos, para ele não deitar. A única coisa que vai acelerar isso é fisioterapia. Então, aí tem dezenas de técnicas de fisioterapia, desde shockwave, laser e tudo mais, que podem ser feitos. E esse é um cavalo que, como teve uma ruptura muscular grande, e fisioterapia eu já largo de cara para o proprietário. Bom, se for fazer fisioterapia num caso como esse, não adianta fazer uma sessão a cada 15 dias. Tem que fazer fisioterapia semanal, de preferência 2 vezes na semana. Então, quando o cara começa a chorar por dinheiro, por custo, bom, então vamos fazer o que está dentro do nosso escopo aqui, ó. Deixa essa égua pendurada aí, eu vou retornar daqui uns 20, 25 dias, vou avaliar. Se tiver ponto de ruptura grande na musculatura, vou fazer um balde de PRP e vou injetar aí. Ah, é o ideal? Bom, não é o ideal. O ideal seria fisioterapia, mas não tem como. Então, é acompanhar o ultrassom a cada 30 dias. Isso sim, não vou abrir mão, mas uma pena que talvez ele não vai querer, não vai conseguir bancar fazer fisioterapia. Uma boa opção, Shockwave, talvez estimularia muito bem. E o Shockwave, o Shockwave, aquele piezoelétrico, pela ação dele, não tem necessidade de fazer sessões seguidas. Então, talvez uma sessão por mês já ajudaria muito, né? Então, também poderia ser uma opção. E depois, na sequência aí, eu vou mostrar um caso da Patrícia, que também tem lesão de terceiro fibular, mas uma lesão muito diferente e até clinicamente diferente, né? Porque esse aqui tá o clássico, esse aqui é aquele típico caso de livro, né? Que vocês talvez veem na faculdade ou veem em curso, aquele caso de diagnóstico biomecânico, né? O caso da Patrícia não é tão fácil de visualizar quanto esse. Dúvidas desse caso aqui? Alguém quer complementar, falar sobre algum caso que viu, algum tratamento que já fez, já viu e deu certo, além daquilo que eu comentei aqui? Porque na mentoria eu sempre comento aqui, ó, eu não sou a voz da verdade. Eu gosto que as pessoas discutam e tenham senso crítico para trazer ideias, opiniões e tudo mais. E aquilo que eu falei, que a gente precisa trabalhar dentro da realidade de cada cavalo, expectativa e proprietário, né? Então, é óbvio que talvez a gente poderia fazer um plano mirabolante de tratamento para um caso assim, mas o que deu foi isso, né? Então, dentro da realidade, eu acho que isso é importante, né? A técnica do diagnóstico, do ultrassom, do raio-x, de você saber cada tratamento, ela vem nisso, porque quanto mais você dominar isso, mais opções você vai dando para o proprietário dentro da realidade dele, né? Alguém quer perguntar alguma coisa desse caso aqui? O que faria depois para a perda de musculatura? Então, a ideia é que realmente depois disso, o ideal, depois que eu já note que tem um padrão cicatricial com uma melhora da ecogenicidade. O que é uma melhora da ecogenicidade? Aqui a gente vê muito ponto anecoico. Se é anecoico, é que tem líquido, é que está inflamado, é que tem ruptura. Então, a ideia depois é que ele vai precisar, em algum momento, começar a fazer reabilitação dinâmica, tá? E a ideia melhor ainda é que isso aqui cicatrize de forma a não perder a musculatura, né? É muito provável que um caso como esse é que forme vários pontos de fibrose, tá? Por isso que o ideal seria trabalhar esse caso aqui com fisioterapia, né? É o ideal, perfeito, né? Mas o mundo perfeito está no livro só, né? No bolso do proprietário, esse mundo perfeito não coube. Então, a expectativa é que provavelmente vá formando áreas de fibrose, tá? Mas perder em si a musculatura
é difícil de perder. Ele pode ficar com hipotrofia, com fibrose e tudo mais, né? Então, a ideia é essa. E se tivesse avulsão óssea, o que faria? Bom, primeiro ponto, diagnóstico ruim, né? O prognóstico ruim, tá? E eu faria, provavelmente não mudaria muito. Tá? Provavelmente não mudaria muito. Tá? Aí sim, o que eu tentaria insistir mais com o proprietário seria de fazer shockwave. Tá? Porque o shockwave ele é muito bom quando a gente trabalha em estruturas de margem óssea, onde tem origem, inserção de músculos, origem, inserção de ligamentos. Por isso que o shockwave é tão bom para lesões de origem de ligamento suspensório, para inserção de ligamento suspensório, porque o mecanismo de ação dele favorece muito o tecido ósseo, né? Então, seria o ideal, se tivesse avulsão óssea aqui, trabalhar com o shockwave, tá? Nesse caso, não é opção, eu, em função de custo e tudo mais, vou optar por fazer PRP nas áreas onde tenha ruptura muscular, tá? Mas, de novo, o shockwave seria a melhor opção, mas aí, como eu não tenho shockwave, ia ter que contratar veterinário para shockwave. Então, e de novo, né? O que eu falo já de cara para o proprietário quando monta um plano de tratamento. Não adianta você chamar aqui e fazer uma sessão de shockwave, né? Se é para fazer, aí, ó, vamos fazer 3 ou 4, né? Já de cara. Eu não trabalho na ilusão de que uma sessão vai funcionar, né? Então, o Matheus perguntou quanto tempo esses cavalos retornam em caso de uma recuperação exitosa. Vamos lá, um caso severo como esse, de 6 meses para frente, tranquilamente, sabe? Tranquilamente de 6 meses para frente, tá? E é o tipo de caso que você tem que trabalhar a expectativa do proprietário. Eu já falaria assim, ó, bom, você quer investir, vai investir, vamos fazer físio, shockwave, blá, 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 já trabalha com 6 a 8 meses para o cavalo voltar aí a algum exercício montado. Exercício montado, passo, leve e tudo mais, né? Vendo um padrão de lesão severo como esse, né? Isso aqui é um grau severo, né? Perda total do aparato de sustentação aí do terceiro fibular. Deixa eu ver, mais dúvida. Valeu, Matheus, à disposição. E o tratamento, eu acho que ele tem que ser muito baseado assim, ó, no caso clínico e naquela expectativa que o proprietário quer com o cavalo, né? Qual que é o objetivo que esse proprietário tem com o cavalo? Então, a gente vai modelando e dando essas abordagens aí para o que o proprietário quer, né? E um ponto importante, antes de eu passar para o caso que a Patrícia trouxe, que é um caso muito interessante, porque é também de lesão de fibular, mas uma lesão diferente, e vocês vão ver o padrão clínico é diferente. E aquilo que eu comentei de missão, né? A nossa propósito de existir hoje é isso aqui, ó. Que eu não sei se a gente está fazendo realmente, mas a gente está tentando, e tentar, e a gente ter um porquê, que é isso aqui, ó, inspirar e preparar para o campo de batalha. Essa é a nosso grande porquê, inspirar e preparar vocês para o campo de batalha, para ver as situações do dia a dia, que é óbvio a gente tem que ter a técnica, tem que saber a anatomia, biomecânica, dominar a questão teórico-técnica, mas para mim o conhecimento tem que ser aplicável, senão não vale de nada. E isso é importante, que inclusive a gente pensar na resolução de alguns casos clínicos, porque toda a nossa vida, inclusive os casos clínicos, baseiam no círculo de o que, como e por quê. O que é o que você faz, é o raio-x, é o ultrassom, é o exame clínico, como você faz, e o como é aquilo que a gente fala de afiar o machado, né? Que a gente tem que estar sempre evoluindo, estudando, pesquisando, discutindo. O como é extremamente importante. Mas o que acontece na maioria das vezes é que a gente para aqui no como a gente faz.
e a gente esquece o porquê que a gente está fazendo as coisas. E não é o porquê somente filosófico, tem também o porquê filosófico, claro que tem. Mas vocês pararam para pensar que muitas vezes a gente robotiza os tratamentos, os exames. Então, o grande cuidado que a gente tem que ter, e que eu falo sempre para quem está na mentoria, crie senso crítico. Saiba o que você está fazendo, como você está fazendo, mas em especial por que você está fazendo. Então, se questione. Em todo caso, em todo tratamento, se questione. E hoje em dia, de novo, eu falo e repito, hoje em dia, o como, ele está muito fácil aqui, você entra num curso online, no YouTube tem 300 coisas, quem souber um pouco de inglês no YouTube, você não precisa mais comprar curso nenhum, já larga a barbada aí, tem tudo no YouTube, se você souber um pouquinho de inglês, só que está lá desorganizado, vai ter que procurar. Só que o interessante é você saber o porquê. O porquê você está fazendo. E o porquê, ele entra desde o porquê você está fazendo a forma que você está examinando, o porquê do tratamento, e o porquê do tratamento tem que ser alinhado com o proprietário e alinhado também com o a sua expectativa de trabalho, né? A gente tem isso, é a primeira vez que eu falo isso aqui, porque a gente vem num trabalho, isso é importante também, falar para vocês que até ano passado a gente produzia conteúdo, a gente já tinha cursos, treinamentos, mas do meio do ano passado eu resolvi, não, vamos bater o martelo. Hoje nós somos uma empresa, a VetClean é uma empresa, e eu tenho uma empresa de veterinário, onde eu sou veterinário de campo, como a maioria de vocês, tenho as dúvidas e questionamentos e dificuldades do dia a dia, mas eu tenho empresas de cursos, a VetClean, e a nossa grande missão é, através aí dos cursos e treinamentos, isso aqui ó, é levar resultados e aumentar a satisfação não dos meus clientes, mas dos seus clientes. É que vocês tenham mais resultados. Isso através do conhecimento aplicável, Não adianta você ficar com um monte de conhecimento e não aplicar. E é por isso que a gente tem um programa de mentoria, que eu vou falar, quem quiser, por favor, escute atentamente, a gente já vai partir para mais um caso clínico. O nosso programa de mentoria, ele veio para isso. Normalmente curso tem um início, meio e fim. Curso tem um objetivo de explicar determinada área, ou um curso de anatomia, ou um curso como nós temos os princípios da ortopedia, onde a gente ensina os passos que a gente examina o cavalo, como a gente examina, como bloqueia, como começa a montar um plano de tratamento. Mentoria não tem nada a ver com curso. Mentoria é mão na massa, é discussão. E é o que a gente faz, o nosso foco é você que está no campo de batalha, veterinário que está trabalhando. Não é um curso não é uma mentoria, não é para estudante, porque precisa ter experiência de campo. E é isso aqui, ó. Eu vejo assim, ó, eu cresço cada vez mais quando eu troco ideias, experiências e discuto casos. Porque a minha abordagem talvez é completamente diferente hoje do que era há 1, 2 anos atrás, quando eu comecei a intensificar isso de discutir casos com colegas. E isso, a gente cresce, assim, exponencialmente. E é diferente, eu tenho certeza que vocês estão em vários grupos de WhatsApp de veterinários, mas, cara, o grupo de veterinários no WhatsApp está cada vez mais, o cara manda a live que vai fazer, manda lá do cavalo que foi roubado, manda promoção de alguma coisa. Não é esse o foco. Nós temos grupos só para discutir casos, onde é basicamente dia sim, dia não, tem semanas que é todo dia trocando ideias. E a gente cresce muito com isso, né? Então, a gente tem acesso direto comigo, com outros veterinários, programação quinzenal, a gente tem encontros aqui pelo Zoom, quinzenais, onde depois vou mostrar o nosso programa, nosso cronograma e a nossa plataforma Acesso Vitalício, tá? Se tem algo que eu faço questão nos princípios da ortopedia e
aqui na mentoria é plataforma acesso vitalício, porque, cara, eu sei como é difícil nós que estamos no campo parar para ver aula. Porque tu tá dirigindo, tu chega tarde, tem emergência, tem filho, tem esposa, tem marido. Então, eu faço questão de as aulas ficam gravadas, você vai acessar para a tua vida inteira, tu vai poder entrar e ver e rever, porque isso faz a diferença, né? E a gente tem aplicativo, então tu pode ir escutando e ir vendo a aula enquanto dirige. E para a mentoria, eu digo que a gente tem um caminho para transformar, para melhorar. E o que eu gosto muito são... Primeiro isso aqui, o conhecimento tem que ser aplicável. Para mim, de nada ou de pouco adianta a gente ter muito conhecimento anatômico e não saber como aplicar isso. E o aplicar o conhecimento, eu estou citando a anatomia aqui, mas serve para qualquer área. Você souber, sabe, todos os tratamentos, mas e aí? O proprietário vai te pagar? Você sabe lidar com o proprietário? Sabe como motivar a equipe para que saia certo? Então, por isso, a filosofia que a gente tem na mentoria faz o simples bem feito. Não inventa. Começa pelo simples bem feito que você vai começar a subir os degraus. E outro ponto importante da mentoria é que é um passo aqui, ó. Um passo é que eu estou só a um passo, talvez, na frente de vocês. Eu não estou a 10 passos, a 100 passos. Eu sou simplesmente o veterinário que está no campo, vendo as dificuldades, tendo rotina, examinando cavalos, e que simplesmente eu gosto de dividir, de trocar ideias. Eu não sou um veterinário que está a 100 passos. Então, a gente vai trocar, aprender, eu vou aprender com vocês, vocês vão aprender comigo, num ambiente onde todo mundo cresce junto. Então, essa é a grande transformação que a gente quer. E essa frase aqui, ela é... Talvez muitos não entendam isso. Eu demorei muito tempo para compreender isso. Eu vou ler aqui. O valor do seu trabalho vem do nível de utilidade prática dele. Não da quantidade de títulos que acumula. Isso é chave. E o que é isso? O resumo disso é que o conhecimento precisa ser aplicável. Isso vem um grande puxão de orelha, porque muitos faz curso, faz um monte de coisa e não consegue aplicar. E aí, isso, eu estou falando que eu já fui isso. Hoje eu mudei a minha visão 360 graus, mas o que eu via há alguns anos atrás, eu ficava indignado que eu via veterinários que talvez tecnicamente, eram muito piores do que eu, e eles tinham muito mais sucesso. Mas eu era um cara simplesmente técnico. Eu tinha um monte de conhecimento e não sabia aplicar todo aquilo. Isso é chave. Eu sei que talvez quem é estudante, quem é recém-formado, dá 5 anos você vai entender isso. Tá? Que o valor do seu trabalho vem na aplicação que tem. Não só de você acumular um monte de conhecimento. E é isso que a gente faz da mentoria, é trazer conhecimento que você aplique, que você afie o machado e saiba o porquê. Pelo perfil do proprietário. Como aquele caso que eu falei agora aí da ruptura de perônios. Se eu insistisse com ele, ele iria fazer shockwave? Talvez. Ele ia fazer uma sessão de shockwave. Que aí entre o shockwave, veterinário ia custar 1.200, 1.500. Mas ia adiantar? Uma sessão? Não. Então, faço aquilo que está dentro da realidade. E está dentro da realidade, inclusive minha. Porque eu vou estar lá cuidando do caso. Então, eu preciso valorizar o meu serviço. Eu faço o PRP? Então, eu vou fazer o PRP. Eu vou faturar no caso. Isso pode parecer arrogância da minha parte, mas a gente precisa faturar. A gente precisa ganhar dinheiro. Senão, de nada adianta o conhecimento. Senão você vai ficar só no o que e no como
É óbvio que o porquê nosso como veterinários, é levar bem-estar, é levar qualidade de vida, mas isso tem que ter um resultado. Isso é chave. Então, quem está na mentoria, vocês vão ver isso. Vocês vão aprender a afiar o machado de forma que vocês saibam o porquê. Então, a gente está aqui para inspirar, para preparar para o campo de batalha. Não é só ensinar. A gente vai inspirar e preparar para o campo de batalha. Aqui tá a programação das aulas ao vivo, e essas aulas ficam todas gravadas, vão para a mentoria. E veja aqui, ó, amanhã a gente começa, então começa amanhã. Quem não pode começar amanhã pode começar até semana que vem, a gente tem vagas abertas, mas olha aqui, ó, eu vou falar um assunto que não tem nada a ver com técnica. E que é muito difícil ver um veterinário falando isso, né? Como encantar e fidelizar o cliente. Mas não vai ser um papo filosófico de, você precisa... Não, vai ser a realidade, assim, o que você vai fazer para que esse cliente seja teu cliente para toda a vida, ou que você mantenha ele por muito tempo. E é claro que a gente tem aulas técnicas, como vocês estão vendo aqui, ó, mas todos os veterinários que vão vir dar aula para a gente vai botar aqui ó, a realidade. Bom, mas beleza, a teoria é essa, mas na prática, assim, como que a gente pode fazer para casos difíceis, para proprietários que não querem investir, ou para o proprietário que talvez queira investir demais. E tem isso, tem muito disso. Né? Outra aula aqui que a gente vai ter, chave, como precificar o seu serviço, né? A gente passa aí anos trabalhando quase que de graça, e aí a gente trabalha, não tem resultado. De nada adianta, a gente precisa trabalhar, ter resultado. E isso que a gente traz na mentoria. Tá? Depois eu vou colocar aqui ó, no chat, quem quiser entrar na mentoria, a gente tem uma aplicação, porque, de novo, eu sei que muitos veterinários talvez não é o momento, e a gente vai entender isso lá na aplicação. E a gente vai colocar no grupo VIP também. Quem quiser, coloca lá. Amanhã a gente começa os trabalhos. Quem não conseguir estar ao vivo amanhã, fica gravado. Não tem problema. E partir para esse caso, que é um caso rápido, a Patrícia mandou. A Patrícia está tá na mentoria. É nossa mais nova aluna, junto com a Jaqueline também. Já falou que teve que sair. A Jaqueline também começou agora a nossa mentoria. E esse é um caso interessante porque claudicação pós-acidente, 3 dias de DEXA sem nada, e aí no exame visual tinha aumento de volume na articulação tíbio-femoral lateral, aumento de volume no jarrete, fez os bloqueios perineurais para descartar lesões, então fez a abaxial de sesamoide, negativo, fez o bloqueio fibular, negativo, e aí fez raio-x e ultrassom, e aí aquilo que viu no exame físico confirmou um aumento, uma ruptura parcial do terceiro fibular. Então aqui, vamos ver se a gente consegue ver o vídeo. Então é o pé esquerdo. Então notem como está muito diferente a clínica desse cavalo em comparação àquele que eu mostrei. Aquele que eu mostrei é o clássico de livro que rompeu todo a musculatura do terceiro fibular. Esse já é algo muito discreto. Provavelmente tem que colocar, às vezes, em câmera lenta para você ver que aqui, pé direito, ele flexiona bem o jarrete, no pé esquerdo, ele não flexiona. Ó, ele faz um movimento aí, ó, arrastando a pinça, meio que tentando manter em extensão esse jarrete, e tinha aumento de volume. Tem até algumas fotos aqui, tinha aumento de volume aqui no aspecto lateral da fêmuro-tíbio patelar, tinha aumento de volume no jarrete, mas foi feito bloqueios, foi descartado, não tinha nenhuma alteração importante, mas aqui aí sim se confirmou, fez raio-x, não viu nada relevante, e aqui no ultrassom comparando os membros, pé direito, pé esquerdo, aqui perôneos térteos, ou terceiro fibular, um aumento de volume, quase o dobro em relação ao pé direito, e uma área aqui ó, anecoica, e aí compara várias imagens. E o que eu achei interessante nesse caso aqui, ó, aqui pegar uma imagem longitudinal, onde pegou toda a origem desse terceiro fibular, é que aqui a gente tem a avulsão. Compare aqui, ó,
Aqui, ó, margem óssea normal, aqui, ó, a avulsão. Então, apesar de não estar evidente, ao menos nessa posição radiográfica, não sei, a Patrícia não mandou, acho que todas as imagens, não sei se foram feitas todas as Júlio. imagens, mas a gente tem avulsão, uma avulsão leve, não é uma avulsão severa, mas existe uma área de avulsão. E aqui, essa área anecoica, por quê? E outro ponto importante que, Patrícia, você precisa prestar atenção quando for reavaliar esse cavalo. Por quê? O que nós temos aqui? Deixa eu pegar a imagem aqui. Aqui, ó. Então, aqui Júlio, a gente tem o recesso fêmuro-tibial lateral. Por que é fêmuro-tibial lateral? Porque não tem comunicação com a fêmuro-patelar. Então, aqui a gente tem o sulco subextensório. Se a gente palpar com o dedo aqui, você vai notar um sulco. E é bem por onde passa aqui, ó, o terceiro fibular. Passa o extensor lateral, o terceiro fibular e o músculo tibial cranial. E abaixo do terceiro fibular, a gente tem o recesso subextensório. O recesso subextensório é o recesso da articulação fêmuro-tibial lateral. E o que eu vejo aqui, ó, deixa eu ver o chat aqui. Matheus, grande aula. Márcio, tinha erguido a mão, quer falar? Ou foi sem querer, não sei. Não, acho que a Patrícia queria falar alguma coisa. Ah, Patrícia, se quiser, fala, hein? Fala que é teu caso. tá ouvindo bem? Uhum, Então, essa imagem é o recesso articular da uhum, tíbia. Inclusive, essa fragmentação foi aquela que a gente conseguiu ver. uhum, Que, na verdade, quando eu peguei esse caso, eu estava mais preocupada em radiografar e fazer as imagens de ultrassom do que ver a parte clínica do cavalo. uhum, Foi onde eu errei, uhum, porque ele realmente estava inchado em toda a extensão do terceiro fibular, uhum, no recesso articular, tanto da tíbia quanto do tarso. uhum, E aí foi onde eu, com a ajuda de uma colega, a gente fechou esse diagnóstico. uhum, uhum. E no raio-x do jarrete tinha alteração importante ou não? Não, nada digno de Ótimo. ser Uhum, mais importante do que uhum, a própria terceiro fibular. exatamente. E aí o que Inclusive, no acontece, né? raio-x, se você puder voltar na imagem do raio-x, Uhum, naquele, eu anotei porque no sulco subextensor do fêmur, você vê uma fragmentaçãozinha, que eu acho que é onde ele se insere, né? isso. Uhum, Do uhum, fêmur, não, perdão, da tíbia. isso. É, Nesse sulco aí do lado da tíbia, você vê uma pequena área de é. fragmentação, mais Uhum, para o meio. uhum. É, Isso aí mais e para cima assim. um pouco. Uhum, Vê um pouco de fragmentação. uhum. É, o bom era ver outras imagens também, né? Não sei se na DP não dá para ver melhor, ou na lateromedial. Mas, Então, eu não consegui fazer boas imagens, é uma égua muito musculosa, uhum, e eu acho que a imagem mais expressiva que eu consegui foi essa. ótimo. Uhum. Mas aí o ultrassom não tem dúvida, né? Essa área fragmentada aqui, né? E o que eu vejo que é importante também nesse caso aqui, ó, por quê? O que a gente tem aqui, ó? O recesso subextensório. O recesso subextensório está aumentado. Logo, anota aí, ó, é patognomônico de osteoartrite na fêmuro-tibial lateral. Então, esse cavalo tem alteração de perônio, stertus? Tem, tá? Mas você vai ter que tratar essa osteoartrite também. Então, precisa ver aí, fazer um tratamento conjunto, provavelmente, tá? Para tratar isso aqui, porque senão, como é uma lesão pequena do perônio stertus, acredito que vai cicatrizar rápido aí, mas aí você vai ter que tratar essa osteoartrite em conjunto aqui, tá? E avaliar, eu não vi as imagens, mas avaliar como que está o menisco lateral, o ligamento colateral lateral
enfim, todo o aspecto lateral da articulação. Não sei se chegaram a ver, né? O menisco eu cheguei a visualizar, me parece não ter alterações, Uhum. mas eu preciso lhe enviar as imagens. É. Quanto ao tratamento, a gente fez uma sessão de shockwave Uhum. e eu gostaria também de mais sugestões É. para o que fazer na articulação, que até então eu não tinha visto toda essa extensão de lesão. A gente estava pensando em fazer o ácido hialurônico e a triancinolona. Uhum. Uhum. Certo. Eu vejo assim, ó, até esses dias eu vim, deixa eu ver se vocês vão ver minha tela aqui, ó. Aqui está escrito em espanhol, Homer Simpson brindando por los corticoides, que são a causa e a solução da maioria dos problemas, né? Então, nesse caso é exatamente isso, né? Porque talvez, lembra lá no caso inicial, onde tem uma lesão de ligamento colateral e na interfalangeana distal, eu falei, ó, se colocar corticoide aqui é um veneno, né? E aqui a gente tem um caso onde tem lesão muscular na origem do perônio sternus e tem uma osteoartrite, mas eu vou te dizer aqui, ó, aqui você vai ter que colocar corticoide aqui, ó, porque só fazendo físio e com ácido hialurônico não vai controlar, porque essa é uma articulação muito grande. Então, por mais que o corticoide possa ser um pouco prejudicial para a cicatrização, eu acho que a sinovite em si, com todas as células inflamatórias que tem aqui, ó, são muito mais deletérios do que o corticoide. Então, trabalha aí com 12 miligramas de corticoide nessa articulação. Aí exatamente o que o Lucas falou, né? Esse caso, a triancinolona não retardaria a cicatrização muscular? Talvez sim, sabe? Mas eu acredito acho que a própria sinovite, mediadores inflamatórios que tem aqui, ó, aí a gente fica aqui entre a cruz e a espada, né? Se eu for, pela teoria, não for colocar corticoide, mas nada vai ser tão eficaz quanto o corticoide. Aí vão perguntar, mas terapia regenerativa? Nenhuma terapia regenerativa é feita sem antes colocar o corticoide, tá? Isso ninguém fala, tá? Todo mundo acha que 100% das terapias regenerativas, o veterinário lá foi lá, coletou o sanguinho, fez lá e colocou. Normalmente as terapias regenerativas têm uma ação melhor se você já preparou essa articulação com corticoide, porque infelizmente nada debela e controla tanto a sinovite quanto o corticoide. Só que o corticoide, quando você usa várias vezes, você vai destruir a articulação, né? Então, nessa aí eu utilizaria sem medo de ser feliz aí, ao menos uma aplicação para você controlar essa sinovite e poder aí seguir fazendo shockwave para essa lesão aí na inserção do terceiro fibular. Tá explicado, Patrícia? Te ajudou? Com Patrícia, certeza. amanhã a gente tem aula. E, pessoal, espero que tenham gostado, aproveitado. A gente está abrindo mais uma turma da mentoria. A gente abre 2 turmas no ano. Então, essa é a turma 1. Isso serve para vocês também, que preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, a gente vai entregar valor para quem estiver na mentoria. E aí, essas são perguntas que eu quero que vocês reflitam. Qual é o valor que você entrega para o seu cliente? É só o diagnóstico que você entrega para o seu cliente? Essa é uma das reflexões que a gente vai explicar e falar. Amanhã a gente tem uma aula sobre como encantar o cliente. Pensa aí, é só o diagnóstico que você entrega para o seu cliente? Preço é só o seu diferencial é preço? Ou que hoje em dia muitos acham que ter raio-x e ultrassom é o único diferencial? Será que é só isso que faz a diferença? Pessoal, quanto mais a gente estudar além da técnica, mais preparado a gente vai ter. Então, espero que
A nossa mentoria, quem tiver, vai se inspirar e vai estar preparado, porque esse é o nosso objetivo, preparar vocês para o campo de batalha, para aplicar aquilo que aprendeu, não ficar só na teoria, mas botar a mão na massa, sabendo com consistência e sabendo aí que somente você ter um raio-x, um ultrassom, somente ter preço baixo, somente entregar o diagnóstico, não é só isso o diferencial, a gente tem que ter algo a mais. É saber como conduzir o caso. E é isso que a gente entrega de valor na mentoria. Então, espero que tenham gostado, tenham aproveitado essa aula de mentoria. Márcio, se você estiver por aí, ou Rafaela quiser colocar no chat a nossa aplicação da mentoria, quem se sentir que é o próximo passo, vem com nós, que a gente vai falar com vocês. Preencha lá a mentoria, tem uma área lá onde a gente fala o valor da mentoria. Coloca lá, mesmo que você não tenha, não possa, coloca lá, preencha toda a aplicação, que a gente vai entrar em contato, vamos ver qual que é a realidade de cada um, como a gente pode ajudar, porque a nossa ideia, o nosso propósito como empresa é a gente inspirar e preparar vocês para o campo de batalha. Então, esse é o nosso propósito. Esse é o nosso porquê. Eu espero que vocês encontrem na jornada de vocês o porquê. Não fiquem somente no o que fazer e como fazer. Procure o porquê. Esse é o nosso. O Márcio colocou aí o link da aplicação da mentoria. É um formulário Google, é só clicar, preencher. A gente vai entrar em contato com quem tiver querer dar esse próximo passo. E quem já está na mentoria, amanhã a gente tem o primeiro encontro, onde a gente vai discutir sobre como tratar o cliente, como fazer laudo, como entregar laudo, como fazer ele comprar mais os teus serviços, tá? Por quê? Pô, dar só o diagnóstico uma vez é fácil, mas e vender o tratamento e vender a condução do caso, isso que faz realmente o diferencial para o cavalo, para o cliente e para você, para o seu bolso, né? Então, é isso que a gente busca entregar na mentoria. Agradeço todo mundo que ficou aí, a turma forte, unida, quase todo mundo conseguiu ficar até o final, quase 2 horas de aula, e espero reencontrá-los aí, porque a nossa grande missão é inspirar vocês, preparar vocês, e quem quiser, amanhã a gente vai estar na nova turma de mentoria. Então, pessoal, era isso aí. Meu muito obrigado e boa noite. O Márcio colocou aí o link, só clicar, vai lá no formulário, a gente vai mandar nos grupos agora. Quem quiser pode me chamar também no particular, vou colocar aqui meu WhatsApp, pode me chamar e a gente conversa. E estou à disposição de vocês. Valeu, galera. Boa noite e